Olá, sejam muito bem-vindos ao Miracles. Eu sou Vivian Kerlakian Fakuri e hoje a gente vai falar qual é o peso da palavra. Essa é a parte 2. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem de mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Então, na parte 1 nós vimos que a palavra é importantíssima para você poder conhecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Que nós somos muito privilegiados porque nós temos um livro que é o nosso norte. Que a Bíblia não foi inspirada por homens, mas sim por Deus. Ela foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. E as provas disso são a imutabilidade da palavra, a coerência da palavra, ou seja, do começo ao fim, a Bíblia é inteirinha coerente, tudo bate com tudo, e ela foi escrita por várias pessoas durante muitos e muitos anos. Então isso não teria como ter acontecido se não fosse Deus. E pelo nível de conhecimento altíssimo que tem a palavra, é que a gente sabe que só Deus mesmo, só o nosso Criador poderia ter escrito ela. A gente também falou sobre o caso de Salomão, que Davi deu os últimos conselhos para ele, falando: siga toda a palavra, siga toda a lei, que assim você vai ter sucesso. E foi o que Salomão fez, pelo menos até uma grande parte da vida dele. E ele foi considerado o homem mais sábio de toda a história da humanidade. E hoje a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Hoje eu quero falar sobre uma outra coisa que eu acho muito importante, que eu não ouço muito falar, que é o seguinte: a Bíblia não é só um conjunto de ensinamentos maravilhosos, super importantes para a nossa vida. Eu costumo dizer que a Bíblia ela tem um sobrenome. É Bíblia e o sobrenome dela é Sagrada. Esses ensinamentos, eles são sagrados também. A palavra de Deus, ela é sagrada. Existe uma grande, não só sabedoria nessas palavras, mas existe algo que é sagrado, que vai além da sabedoria. Sabe o que significa isso? Que tem um poder especial nessas palavras. Eu estava vendo outro dia que um ex-membro do Hamas, ele teve um sonho, porque assim, os membros do Hamas, eles são educados de uma maneira que eles ficam presos lá dentro e eles só ouvem aquilo e eles não sabem nada do que está acontecendo no mundo fora, né? As crianças já desde pequenas. E esse ex-membro do Hamas, ele um belo dia, ele teve um sonho, né, no qual ele sonhava com o Pai Nosso. E quando ele foi ver o que era isso, ele descobriu, porque ele não sabia que existia uma oração dos cristãos que chamava Pai Nosso. Ele nunca tinha ouvido falar isso na vida. Então, logicamente, depois ele se converteu e tudo. E isso para a gente saber que Deus se comunica através das palavras dele. Quando você conhece a palavra de Deus, essa primordialmente vai ser a maneira que Deus vai usar para falar com você. Se você não conhece, Deus vai querer falar com você também, mas eu percebo através da minha própria vida, de vezes que Deus falou comigo e Ele usou trechos da Bíblia para falar comigo. Então, é uma palavra que é sagrada, vai além do que seria o normal. É algo realmente divino. É importante a gente saber disso, sabe por quê? Porque a gente precisa ter a consciência de que qualquer coisa que contrarie a palavra de Deus não é legal. Não caia na cilada de que, ai, não, mas daí falaram assim, agora tem um modismo assado. E eu vejo que vão surgindo vários modismos e não são a palavra de Deus. Não coloque isso em ação na sua vida, porque se contrariar a palavra de Deus, isso não é bom para você, pode ter certeza. Então, se não tem a ver, se está contrariando a palavra, não coloque isso em ação na sua vida. Eu estou estudando um pouco de neurociência, né, como eu já disse aqui, e eu estudo para saber quais são as necessidades atuais, né, justamente para poder falar com as minhas alunas, os meus discipulados e tudo, e até para poder pregar para vocês. E eu acho que é importante estudar para saber das necessidades especiais, mas eu me recuso a falar com linguajar científico e usar da ciência e isso não ser a palavra de Deus. Então, tudo que eu aprendo, eu vou, transfiro para onde está a palavra de Deus. Se for a palavra de Deus, então eu transfiro e daí eu vou ensinar o que está na palavra de Deus. Eu jamais vou ensinar o que é científico, porque o que é científico não é sagrado e eu faço questão de só ensinar o que é sagrado, porque eu tenho a certeza que isso vem de Deus, que então está certo.
Isso porque eu faço questão que as minhas alunas aprendam as coisas sabendo que aquilo é divino, que aquilo tem um peso, que essas palavras elas têm um peso muito maior do que quaisquer outras palavras. É importante a gente saber o que é sagrado e colocar aquilo na nossa vida porque é sagrado. Porque tudo é dele, por ele, para ele, tudo para Deus. Então a gente deve colocar, porque Deus também se alegra com isso. Ele quer que você tenha um respeito muito grande pela palavra dele, que você tenha uma consideração muito especial pelo que vem dele. E não, o coach ensinou, o fulano disse. Não, se vem de Deus, daí sim eu posso dar todo ouvido. Porque a gente sabe que só ele pode estar em primeiro lugar na nossa vida. Toma muito cuidado, porque muitas vezes as coisas vêm num embrulho muito interessante e tudo, e elas não são a palavra de Deus, e isso pode ser um grande roubo na tua vida. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem e mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. E no próximo episódio eu vou continuar falando sobre esse mesmo assunto.